movimentação em alguns pontos da cidade. E no L1 de sábado, nós mostramos uma denúncia de moradores do Jacintinho sobre o caso de uma mulher que, segundo eles, estaria em surto. Os moradores contam que a mulher de 43 anos mora sozinha em uma casa na rua São Vicente e tem várias semanas que passa o dia todo gritando e jogando objetos pela janela. Ninguém da família apareceu. Os moradores estão sem dormir e sem saber o que fazer para poder ajudar essa vizinha, essa mulher. Ela fica trancada em casa porque quando sai, tenta agredir outras pessoas, já chegou a jogar pedras em um carro. Os vizinhos já procuraram a família e vários órgãos, mas não conseguiram uma solução para esse problema. A gente faz, claro, o apelo para os familiares, porque é preciso que alguém da família apareça. Os vizinhos tentam ajudar de alguma forma, levando comida para essa mulher, tentando acalmar essa vizinha, mas é preciso que um familiar apareça para dar um encaminhamento para essa mulher ter acesso a um tratamento. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Maceió informa que os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, oferecem tratamento em saúde mental para pessoas com transtornos graves e persistentes. O acesso é feito por demanda espontânea em uma das unidades do município, onde o familiar, olha aí a importância da família, familiar do usuário ou o próprio usuário, pode procurar o serviço para solicitar a avaliação e o atendimento sem necessidade de marcação prévia, dependendo do quadro de saúde do paciente. Ele pode ser encaminhado, pode ser direcionado para um outro ponto de atenção em saúde ou da rede hospitalar da capital. Nós entramos em contato também com o Ministério Público, que, por meio de nota, informou que o órgão, juntamente com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de emergência contra a União, o Estado de Alagoas e o município de Maceió, pedindo a reestruturação, também a ampliação da rede de atenção psicossocial em Maceió. A medida foi tomada para garantir o acesso à saúde às pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso de álcool ou outras drogas, após as instituições constatarem a falta de leitos hospitalares, insumos, postos e equipamentos na rede de saúde mental adulta. Na ação, as instituições pedem que o município implante no mínimo 7 centros de atenção psicossocial CAPS tipo 3, 6 CAPS AD, 7 unidades de acolhimento adulto e credencie 60 leitos de saúde mental em hospital geral. O município também deve regularizar a oferta dos serviços de atenção primária em saúde mental e enviar um cronograma de execução. Já o Estado de Alagoas deve promover o confinamento necessário para complementar a estruturação e ampliação da rede, bem como abrir novos leitos nos hospitais gerais. Houve também a expedição de recomendações pelo MPAL e pela Defensoria Pública Estadual para que o Estado implemente a unidade do SAMU específica para atendimento à saúde mental. E a gente tem acompanhado o caso dessa mulher de 43 anos com surto ali no Jacintinho, o que acende um alerta sobre o que fazer diante de uma situação como essa. Aqui com a gente a doutora Luíse Rocha, ela que é médica, é psiquiatra. Doutora Luíse, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. A gente tem acompanhado o caso dessa mulher, uma mulher jovem, 43 anos, e a vontade dos vizinhos de ajudá-la, mas também o medo, já que, segundo o relato desses vizinhos, ela acaba jogando pedras que já chegou a atingir carros. Ela pode, de repente, cometer alguma coisa com uma pessoa que está passando pela rua, uma criança, um idoso, ou até contra a vida dela mesma, né? Como lidar com uma situação como essa? Mas eu queria que a doutora começasse falando o que é que caracteriza esse surto, um surto psiquiátrico. Boa tarde, Cris. Bem-vinda, doutora. Boa tarde. O surto psiquiátrico, né? O surto psicótico, na verdade, ele é caracterizado por uma perda momentânea do contato com a realidade. Então, essa pessoa, ela passa a ter um pensamento, a percepção e o comportamento totalmente desorganizado, que foge do habitual.
normalmente, né, eles passam a dar alguns sinais de início. Quais são esses sinais? A pessoa passa a ter uma fala desconexa, medos inconsistentes, que não tem, digamos assim, explicação, né? Passa a ter comportamento ou pensamentos persecutório, acha que alguém está ali querendo lhe fazer mal e até agressividade em alguns casos. Então, realmente tem esse risco de fazer mal a si próprio ou a terceiros. Agora, isolar essa pessoa, porque a gente viu aí, pelo que a gente conseguiu acompanhar e entender da história, ela está numa casa, ela mora sozinha e ela está isolada há semanas aí em situação de surto. Quais são os riscos desse isolamento contra a vida dela, principalmente, doutora? Sim, a pessoa, por estar fora da sua realidade, né, ela pode cometer qualquer coisa, qualquer ato, né, impensado. Então, essa pessoa, ela precisa de ajuda o mais rapidamente possível. Nesse caso, o que é que a população pode fazer? O que é que alguém que está diante de alguém num surto psicótico pode fazer? A primeira coisa é manter a calma, né? Não tentar confrontar essa pessoa. Às vezes a gente quer argumentar, quer trazê-la de volta para a realidade e esse não é o melhor momento. Então, retirar objetos que possam machucá-la ou machucar alguém e chamar sempre o serviço de ajuda, SAMU, Corpo de Bombeiros, que são treinados para conter essas situações, né? Jamais tentar conter. Essa pessoa, ela está numa crise médica, ela não precisa ali de alguém que o julgue, ela precisa de alguém que o ajude, né? Que o acolha e que vá para o serviço especializado para ter o seu tratamento ali adequado, né? E essa pessoa voltar aí à sua vida normal. Doutora, um estresse, uma perda, a decepção, pode servir, pode colaborar com um caso desse de surto? Ou é sempre uma pessoa que já tem algum problema, algum transtorno mental? Não, qualquer pessoa está sujeito, né, a ter um surto psicótico. Os transtornos mentais, lógico, eles estão mais propensos, né? Quadros de esquizofrenia, transtorno bipolar, até quadros depressivos mais graves pode cursar com surto psicótico. Mas ninguém está livre disso, né? Então, os traumas, uma exposição a um quadro de estresse muito agudo, né? Privação de sono, a gente não fala sobre privação de sono na maioria das vezes, mas a privação de sono, ela é um dos fatores que pode também cursar com surto psicótico. E doutora, desorganiza também? Desorganiza. O sono, ele é um fator regulatório ou descompensatório na privação dele. Então, o sono, ele é muito importante. Muitas vezes também o uso de substâncias ilícitas, drogas ilícitas, né, pode cursar aí com um surto psicótico. Então, são vários os fatores que podem levar a esse quadro. Doutora, agora uma pessoa que passou por uma situação como essa, teve um surto, aquela situação foi controlada, ela pode apresentar um novo episódio com uma certa frequência, um espaço maior? Quais os cuidados? Sim, o surto, né, quando ele está controlado, não quer dizer que ali finalizou o tratamento daquela pessoa, muito pelo contrário. Ela precisa de um acompanhamento médico, né, regular, seu tratamento precisa seguir, porque outras situações, né, e outras ocasiões podem levar essa pessoa a ter um novo surto. Ali não é o fim de um tratamento, muito pelo contrário, é o começo de um controle para que não haja recidiva de sintomas e um novo surto. Normalmente, como é o acompanhamento desses pacientes, doutora? O acompanhamento é com o médico psiquiatra, né, porque necessariamente nesses casos vai ser preciso fazer uso de medicação, né, os medicamentos eles controlam muito bem os sintomas, eles devolvem qualidade de vida aos pacientes. Muitas pessoas têm muito receio, muito preconceito, né, de chegar no psiquiatra, às vezes pelo desconhecimento ou porque ouviu dizer alguma coisa negativa. Então, assim, é importante que a gente busque ajuda, né? Do mesmo jeito que a gente não espera ter um infarto para ir ao cardiologista, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Não pode chegar no limite da exaustão para esperar essa ajuda, né? Buscar essa ajuda. Então, o tratamento é psiquiátrico, com medicação, acompanhamento psicológico, né? E essa pessoa volta a ter a sua vida, a sua qualidade de vida, né?
A psiquiatria devolve isso. Doutora, e como é que a família, como é que os amigos podem ajudar? Me chamou a atenção na sua fala um caso que realmente acontece muito, né? As pessoas têm uma certa resistência de buscar ajuda, né? Principalmente quando elas são pegas de surpresa numa situação como essa, uma exaustão, um estresse, uma perda que a pessoa não conseguiu lidar com aquela situação. Qual o momento em que a família e o amigo pode ajudar, intervir nessas situações para facilitar essa ida a um profissional? Então, para se chegar, o surto é como ele é o limite, né? O cérebro ele pede ajuda, né? O cérebro ele todo o nosso sistema ele tem os seus limites, né? O nosso pulmão, nossos rins, o nosso coração, o nosso cérebro ele também tem um limite. E quando ele entra no surto, já é o pico, o auge, né, dessa situação que ele não consegue mais contornar. Mas antes de chegar ali, o que é que acontece? Alguns sinais e sintomas podem aparecer. Então, essa pessoa, ela pode passar a ter uma mudança de comportamento, ela pode passar a ficar mais ansioso, muitas vezes, às vezes está mais preocupado com algum problema que não consegue resolver. A própria questão do sono pode mudar, né, o seu hábito de sono. A pessoa passa a ter insônia, passa a ter uma perturbação do sono, pesadelos. Então, são alguns sinais que a gente começa a perceber que essa pessoa não está bem. Sinais que não podem ser ignorados. Que não né? podem ser ignorados, que tem que ser procurado um médico com mais agilidade possível. Doutora Louise, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, as orientações aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cris. Olha aí, um jovem foi assassinado hoje de manhã no conjunto